Olá, na TV ADPF de hoje nós vamos falar do nosso quadro PF em Ação, que você já conhece, já nos acompanha aqui, onde nós conversamos com o nosso entrevistado para falar da sua experiência, da sua história e muito mais. Hoje o nosso convidado é o delegado de Polícia Federal, o Dr. Flávio Rodrigues Calil Dair. Obrigada pela sua participação. Obrigado a você, Janine. Bom dia, boa tarde para os ouvintes, boa noite, não sei, né? Boa madrugada. Vamos saber então um pouquinho da sua história, porque a pergunta, né, a primeira de praxe que eu faço para todos aqui é: por que se tornou um delegado federal? Teve algum motivo em especial? Na verdade, acho que todo mundo do concurso de 2004, que é o meu concurso, eles foram bombardeados, né, na televisão aberta, às vezes até na televisão fechada, com aquele foi o início das operações da Polícia Federal. Aí todo dia você via operação da Polícia Federal, operação da Polícia Federal, operação da Polícia Federal, e você enxergava ali uma instituição que não fazia aquele trabalho policial tradicional, sem querer desprezar, né? Mas aquele trabalho policial daqueles delitos mais rasteiros, mais mundanos, sim, de menos importância. A Polícia Federal fazia aqueles trabalhos que atingiam os poderosos, essas coisas. Querendo ou não, isso vai entrando na sua mente assim, você vai assimilando que aquilo ali é uma possibilidade de realização pessoal que muito provavelmente você não encontra em outro lugar. Realmente, né? Eu acho que gera um pouco isso mesmo. A maioria dos entrevistados também diz isso aqui. Assim, sendo bem sincero, eu ficava vendo, nossa, os caras prenderam um deputado, né? Imagina, eu sou lá do interior de Minas, tipo, você vê um deputado na rua assim, você fica com medo até de chegar perto. São coisas que não tipo fazem... celebridade, né? São coisas que não... ainda mais se você voltar, 2003, 2004, são coisas que não fazem parte da nossa realidade. E na época não faziam de forma nenhuma, né? Aquilo ali é até uma coisa inaceitável. Aí você falava assim, gente, o que esses caras fazem lá dentro? Aí tem o imaginário, né? Tem. Você pensa que os caras... é uma mistura de 007 com Missão Impossível. Para os caras fazerem isso, os caras devem ser ninja e tal. Aí tem, obviamente, o folclore em volta, né? Folclore que... Toda a teoria, quem estiver, né, assistindo aqui, depois que, caso vier a pertencer aos quadros da Polícia Federal, vai conhecer como nome de embuste, né? Nós temos na polícia famosos embusteiros aí, né? O cara que se ele conseguisse se vender pelo preço que ele anuncia, ele ia conseguir um troco bacana. Mas depois que você entrou... Então, mas antes, deixa eu fazer a pergunta de antes aqui, que eu sei que tem muito concurseiro aí nos assistindo. Como é que foi a sua preparação? Olha só, a minha preparação, justamente na época que lançou o modelo telepresencial de curso preparatório, aí eu fiz a minha preparação no LFG. Eu falo isso não para fazer propaganda, tá? É porque depois eu me tornei professor no LFG e depois me tornei amigo do Luiz Flávio. Hoje eu escrevo livro com ele. Então, tinha uma unidade telepresencial na minha cidade, foi onde eu fiz a preparação. Na época, fazendo uma retrospectiva, eu costumo dizer o seguinte: para a pessoa se comprometer realmente com o estudo, o ideal é ela sair da zona de conforto. Então, sim, eu lembro que antigamente muita gente que morava no interior tinha que viajar para São Paulo, para Belo Horizonte, para fazer um curso preparatório. Aí tinha gente que falava assim, isso é ruim que a pessoa fica longe da família. Na verdade, isso é muito bom. Isso é bom. Isso é muito bom. Você sair da sua zona de conforto, você não ter... porque quando você mora na sua casa de sempre, né, tem muita coisa ali que te lembra. Seus amigos, festa... esporte, você tem muitas distrações. Então, o que eu costumo dizer, assim, um recado inicial que eu costumo dizer para qualquer pessoa que queira se preparar, é ir para um lugar um tanto quanto inóspito, que ela não queira olhar nada que não seja o vídeo, né, a tela da aula ou o livro. O restante é todo desinteressante, o restante é um lugar que você quer sair dali, você só está ali para aquilo. Dica boa, gostei. Realmente, a zona de conforto, né, deixa a gente, assim, muito mal acostumado, muita regalia, muita coisa fácil. As pessoas geralmente que me pedem dica, assim, quando elas não passam no momento inicial, elas ficam muito decepcionadas. Porque as minhas duas primeiras dicas são:
primeira coisa, qualquer tipo de preparação, né? O cara vai se preparar para o esporte. Sim. Né? Como é que o cara ele consegue vingar? Cara, se ele tiver um treino que seja praticamente 90% do treino de padecimento. E preparação para concurso é mais ou menos isso também. Então, a primeira coisa que eu falo é a pessoa sair da zona de conforto, no sentido até de ambiente físico. E a segunda coisa que eu falo, e aí para a maioria não faz o menor sentido, é a pessoa visualizar o fracasso. A pessoa olha para mim e fala, quê? Visualizar o fracasso? Cara, se você visualizar o sucesso, ele entorpece. E a visualização do sucesso, ele entorpece mais ainda. Você fica viajando, acordado igual um imbecil, né? Agora, quando você visualiza o fracasso, você está no momento em que o fracasso pode ser evitado. A visualização do fracasso, eu vou parar de estudar aqui porque eu já estou cansado. Calma, visualiza o fracasso. Você fala, não, vou estudar mais 10 páginas. Se você conseguir visualizar constantemente que no dia que sair lá o resultado, o seu nome não está entre eles, você vai ver, né, o gás extra que você vai alcançar. Nossa, pior que eu também uso essa mesma tática aí da visualização do fracasso e dá certo. Do vai dar errado. Isso dá certo, viu? É do vai dar errado, vai dar errado. O não a gente já tem, né? Aí você vai em busca do sim. Exatamente. Exatamente. Bom, mas e depois que você se tornou delegado, como é que foram as primeiras experiências? Bom, primeiro tem a experiência da academia, que na verdade tem uma parte ruim, tem a parte boa, os amigos que você faz, que você leva pro resto da vida. Enfim, mas na parte profissional, desde que eu entrei, eu mexo basicamente com a mesma coisa. E essa coisa que eu mexo, ela não fala muito sobre mim, ela fala mais sobre a instituição. Eu mexo desde o dia que eu entrei, eu mexo com fraude à licitação, desvio de verba pública, crime financeiro. Que é muito pesado. Muito pesado. Mas a minha opinião é o seguinte, a matéria-prima, o trabalho principal da Polícia Federal é justamente a repressão a esse tipo de crime. E se você reparar, quando eu tomei posse, a minha lotação era a Delegacia de Crimes Fazendários, que é uma delegacia mais genérica, não é tão especializada. Sim. Esse assunto, né, esse assunto foi mudando de delegacia, aí eu saí da Delefaz, porque esse assunto saiu para a Delefim, e hoje eu estou lotado na Delecor, que é a Delegacia de Combate à Corrupção. Então assim, Flávio, você saiu de 3, eu não mudei nem a minha sala. Minha sala é a mesma. Só a nomenclatura. Só mudou, agora, não, mas não muda só a nomenclatura. Porque à medida que essas lotações vão mudando, né, você vai vendo que existe um tratamento prioritário da instituição para esse tipo de crime. Entendi. Então, por exemplo, na Delecor, se você tem que fazer uma interceptação e você precisa de alguém em missão, é uma coisa, né? Existe uma convergência, um esforço que a instituição faz para priorizar o que está ali. Né? Então, eu costumo dizer o seguinte, você só mexe com isso? Eu só mexo com isso. Né? Você sabe investigar droga? Não. Você sabe investigar esses furtos pequenos em instituição pública? Não. Né? A moeda falsa? Não. Mas só para explicar para quem está nos assistindo, isso é uma opção sua? É o departamento é uma opção que... minha, é uma opção minha, claro que é uma Sim. opção minha. Primeiro tem que ser uma opção sua. Claro. Né? Mas à medida que o tempo foi passando, o número de pessoas lotadas nesse tipo de delegacia foi aumentando. Tá? A estrutura desses lugares foi dentro da medida do possível, né? Que a Polícia Federal está dentro do Executivo, claro. Que é a parte do serviço público, que realmente a conta é fechadinha. Então, assim, à medida que eu fui vendo essa mudança de lotação, você tem uma modificação de estrutura, de tratamento, né? O olhar ao longo, né? Vou fazer 10 anos agora de Polícia Federal, ao longo desses 10 anos eu fui vendo a conscientização do órgão no sentido da importância dessa área de atuação. Claro, isso é muito importante, né? Você é especializado nesse assunto, poderia dizer assim? Bastante, praticamente só isso. Só isso. E tem alguma operação de lá para cá que marcou a sua carreira? Olha só, a operação, a gente ali nessa, né? A gente está sempre envolvido a gente já teve fases
da Lava Jato, que é a Delecor, que tinha que fazer uma parte da investigação, tinha que fazer a execução. Mas, na verdade, eu acho que assim, a que mais me marcou pelos valores, acho que foi a Greenfield, que era fraude em fundo de pensão. Lembra quando foi? Não, foi ano passado, foi em 2016. Mas os valores, assim... Era exorbitante. É um negócio inacreditável. É um negócio inacreditável. Você fala assim, como é que a pessoa consegue desviar esse valor? Né? Muita assim, coisa. Fisicamente não tem como transportar o dinheiro. Eletronicamente não tem como não deixar rastro. Então, assim, são situações que te marcam, né? Porque você acaba que consegue... É meio decepcionante, porque você percebe que tem pessoas que realmente não têm a menor afinidade, a menor compaixão. Imagina, o que é uma fraude num fundo de pensão? Em última análise, está roubando dinheiro de velhinho, né? Tirar de quem precisa tanto, né? Que a pessoa que não tem mais... Tipo assim, se ela quebrar, ela não vai consertar, velho. Muito complicado. Então é uma coisa que você para, você pensa, né? E é nessas horas que você imagina também, poxa, se a gente não fizesse isso aqui continuasse, né? Até onde isso ia? Até onde iria? Como seria? E como é que você se sente, assim, fazendo um trabalho desse, você vê esses resultados? Não só como profissional, como pessoa. É o seguinte, o dia que sai, o dia que você deflagra a operação, você tem a sensação de dever cumprido, né? Você vai dormir achando que você é o Batman. Né? Mas depois tem um rebotezinho, né? Ainda mais na combate à corrupção, que é essa descrença de você imaginar, né? Assim, poxa vida, que às vezes tem situação assim que o infrator, ele já era rico, ele já tinha poder, ele já tinha não sei o quê, aí o cara quer mais ainda. Aquela ambição desmedida. Aquele negócio assim que você fica pensando assim, né? O que se passa na cabeça da pessoa. Mas essa desarmonia em equilíbrio que rege a nossa vida. Poxa, é muita coisa que deve acontecer, né? Tem histórias engraçadas, algum momento assim que você lembre? Olha, tem muita coisa, a maioria é impublicável, né? Algumas coisas, anonimamente. Algumas coisas não prescreveram, algumas coisas pelo horário às vezes não dá para falar. Mas acontece muita história, né, entre muita, vocês. Bastante. É um trabalho sempre regado a muita amizade, a muita... companheirismo, sem dúvida. Não, acredito. Bom, a gente vai encerrar por aqui, porque eu acho que deve ter muita história ainda, né? Deve. Se a gente continuar aqui, isso não acaba. Isso aqui não acaba. Para encerrar, como eu sempre peço para todos os delegados aqui, e você principalmente, porque faz parte, né, do corpo docente aqui da Escola Nacional dos Delegados de Polícia Federal, que você deixa um recado para aqueles que um dia queiram se tornar delegados, delegadas, ou que sejam admiradores do trabalho da Polícia Federal. Fica à vontade. Bom, para quem tem a pretensão de fazer parte da casa, né, eu costumo dizer o seguinte, direito é uma graduação que te abre muitas portas, que te abre muitas frentes, que te dá muitas possibilidades. Então, a pessoa quando ela forma, o excesso de chance, o excesso de caminhos que ela pode tomar, a pessoa fica até desencontrada em relação a isso aí. O recado que eu queria dizer é o seguinte, olha só, se você olhar para o cargo, se você olhar para a carreira e disser o seguinte, olha, isso aqui me pertence, mas não é só o lado folclórico, não é só o lado de aparecer na televisão, não é só o lado de dar entrevista, não é só o lado... Porque até você ir salvar o mundo, é um mundo de trabalho que você tem que fazer. Se você se encontrar com isso aí, se você olhar e falar assim, puxa, isso é o que eu quero para mim, aí eu acho que você tem que encarar o desafio de passar na prova, porque eu acho que vai valer a pena. Bom, então tá, o recado tá dado. Se você quer assistir essa e outras entrevistas similares, é só acessar o nosso portal adpf.org.br. Eu quero agradecer a sua participação. Obrigada. Obrigado. Gente, até a próxima.